volto contigo. O fato de acontecer um milagre não é prova de que o profeta é de Deus e de que aquilo foi feito capacitado pelo Espírito Santo. Não é à toa que lá em Êxodo 13, né, existem esses 3 critérios para se avaliar se um profeta vem de Deus e se aquele que realiza milagres, né, o profeta, né, vem de Deus. E um dos, talvez o principal, é se a mensagem que ele traz não é uma mensagem contrária ao que Romanos 12 diz, de ser fugiu a palavra agora, da fé. Se alguém profetiza conforme a proporção da fé. A proporção da fé, isso. Então, esse era o critério. Então, o fato de não acontecer, de acontecer o milagre, então os milagres dos católicos não são válidos. Pode acontecer o milagre, não quer dizer que, pronto, é dom do Espírito Santo. Mas aí tá mudando o tom, né, Varão? Porque agora há pouco você disse assim, me apresentem os milagres. Aí agora você está dizendo assim, não, mesmo que tenha, não é fato. Estou apresentando o que porque agora há pouco você disse assim, hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o quê, você meio que tirou sarro. Aí você diz assim, me apresenta os grandes milagres. Aí eu falei, não, tem um monte. Tem um monte. Se eu abrir o rádio aqui, a gente vai começar a receber testemunhos. Não tem problema. De milagre tipo A, se é o que você procura. Mas agora você está dizendo assim, mesmo tendo milagre, não serve. Mas é o que a palavra de Deus diz em Êxodo 13. Não sou eu que estou dizendo. Então, pelo poder de quem esses milagres são realizados? A palavra de Deus não diz se é do diabo, se é de Deus, mas que nós devemos, como o pastor mencionou aqui várias vezes, nós deveremos julgar os profetas para ver se tem falso profeta. Aquele que fala a palavra de Deus não é falso profeta. E aí nós julgamos como? Por meio da proporção da fé, que é a conteúdo doutrinário, conteúdo revelado. Então, é assim que os coríntios deveriam fazer e os cristãos do primeiro século deveriam fazer. Hoje nós temos a palavra de Deus, você trouxe uma revelação nova aí da sua cabeça, não precisamos disso, não preciso disso para viver. Deus me diz, eis que te digo, o Senhor falou, tá bom, tá na palavra de Deus, muito obrigado, aceito, já está escrito aqui, já está revelado. Não está? Rejeito. Tchau, obrigado, você é um falso profeta. É assim que funciona, com relação ao dom de profecia. Bom, como vocês lidam, porque o programa já está encaminhando aí pro fim, mas como é que fica Coríntios 13 nessa escala aí, Isaac? Porque lá em Coríntios 13, ele fala sobre profecias e línguas, e ciência e tal. E lá diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão. Então tá no sentido que você está falando aí. Vai acabar. Havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o 10 diz quando é que vai acabar. Quando vier o que é perfeito, então é que isso vai acabar. Como lidar com um texto tão claro como esse que diz que tudo isso vai acabar só quando a volta de Jesus acontecer? O cessacionista sério não utiliza esse texto para sustentar o seu argumento. Eu já disse isso aí. O sério não usa esse texto para sustentar seu argumento. Porque, além de Paulo estar utilizando aqui uma linguagem poética e está fazendo um ponto com relação ao amor, bem disse o pastor César que quando vem o que é perfeito, né? Alguns já sustentaram que esse perfeito seria o encerramento do cânon, mas não tem contexto para isso. Não dá. De forma nenhuma tem contexto para isso. Então, eu entendo também que como que você entende isso? Virá o que é perfeito, que é Cristo, encerrará. Mas aí nós podemos enxergar, olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui no texto para não falar, não parafrasear errado, né? 13:8 por aí. 13 está aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos ciência. E em parte profetizamos. Cadê as línguas? Já fica aqui ele não faz menção a algo que ele acabou de dizer. Mas enfim. Profecia e língua sempre é junto, né? Tudo bem, mas ele separou aqui. Separou aqui. Quando, porém, o que vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia. O que é em parte? Acabou de dizer o que é em parte no versículo 9. A ciência
e a Também, profecia. quem é o perfeito aí? O perfeito é Jesus, quando Jesus Então, voltar. A profecia só não vai acabar quando Jesus voltar? Não é isso que está escrito aí no texto? Mas... Mas mesmo assim você não crê assim, Não. é isso? Não é isso. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, ou seja, não precisará mais, naquela época, naquele contexto, não precisará mais de revelação nova. Certo. Revelação nova. Por quê? Porque o Senhor voltará. Ele Enquanto é a ele não revelação. volta, precisa. Não precisa. Certo. Pastor Eliseu. Eu não entendi bem a pergunta do pastor, cadê as línguas? Porque a gente pode fazer o versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, e às vezes o Espírito de Deus pode conceder línguas de outros países para um fim missionário, estrangeiras para um fim missionário, conforme diz Atos 2. Isso também acontece o tempo todo. Que também acontece o tempo todo. Eu, pela misericórdia de Deus pregando na Europa, eu ouço vários testemunhos assim. Eu conheci um rapaz que ele morava no aeroporto de Guarulhos. Procurem no meu Facebook, quem quiser, eu pedi a oferta para ele. Veio um pastor... E ele te deu a oferta? Tô brincando. Tadinho, Você pediu por ele. Eu pedi oferta para ele. Estava acontecendo uma guerra fria no país dele e os pais dele o deixaram aqui no aeroporto para que os brasileiros cuidassem dele, pois os pais reconheceram que os brasileiros eram assim. Então, pilotos, comissários de bordo cuidavam dele. Como que ele se entregou para Jesus? Ele disse, pastor, eu escuto suas mensagens. Tem um pregador que os reformados gostam muito aqui no Brasil, os pentecostais também. Me fugiu o nome dele. É um gringo? Gringo, ele é americano. Paul Washer. Segundo ele, quando esse pastor veio, passou pelo aeroporto, ele reconheceu esse pastor. E na equipe dele, alguém falou na língua dele. E ele foi deixado aqui no aeroporto com 6 anos de idade. Ele disse que entendeu na língua dele aquela mensagem, foi pro banheiro, começou a chorar. E ali ele se entregou a Cristo e alguém mandou ele assistir minhas mensagens e de outros pregadores. Então, entendam. O pastor entende que línguas são idiomas ou existem outras línguas? Línguas são idiomas. O Espírito pode conceder a quem tem o dom de línguas um sinal idiomático para que ele possa alcançar outras pessoas de um modo evangelístico. Como você perguntou aqui no capítulo... Igual em Pentecostes. Igual em Pentecostes. Como você mencionou, cadê os dons? Ainda que eu falasse a língua... Cadê a língua? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Essa língua dos anjos é uma hipérbole ou é... Pode ser uma hipérbole, uma classe de linguagem espiritual que os homens ali podem não conseguir entender, pois o próprio texto diz que dom de línguas, no capítulo 14, pode ser dado a mim para minha edificação. Falar minha edificação e com Deus. Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que o texto diz que é para minha própria edificação? Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que o texto diria que quando muitos estiverem falando, preferencialmente eu me cale e fale sozinho com Deus? Então tá aí a prova de que não é apenas com propósito evangelístico. Então, já que a gente teve um tempo a mais aqui, eu não estava preparado, graças a Deus por isso. Eu queria endereçar alguns dons aí, os dons que eu julgo ser, que o cessacionismo crê que terminaram. Eu queria deixar aqui para os irmãos avaliarem alguns textos bíblicos, alguns argumentos a favor também do encerramento do dom, né? O apostolado hoje, como dizem, o pessoal brinca, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo, ele precisava de 3, pelo menos 3, existem alguns outros aí, mas eu quero apontar só 3 aqui, requisitos para ser apóstolo. Segundo Atos 1, 22, ele precisava ser testemunha ocular do Cristo ressurreto. E Paulo, mesmo Paulo, as pessoas vão questionar, né? A apostolicidade de Paulo. Ele diz que ele viu Jesus ressurreto, Jesus apareceu para ele em 1 Coríntios 15, ele menciona isso, tem lá o texto de Atos mencionando a aparição para ele. Ele fala isso na segunda carta aos Coríntios, quando ele vai dar uma carteirada lá. Por acaso eu não vi Jesus? Jesus não apareceu para mim? Então eu precisava ser testemunha ocular do Cristo ressurreto. Isso já começa por aí, já encerra, não precisava apresentar mais, mas vamos lá. Ele
ser pessoalmente comissionado por Jesus, o apóstolo. Isso nós vemos Atos 1:2, versículo 24 também, Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Foi pessoalmente comissionado por Jesus, não era algo que, uma revelação, um desejo, como o pastor, ele tem um desejo, como diz lá em 1 Timóteo 3:1, o pastor ele sente um desejo de ser pastor. O apóstolo é diferente. E por fim, terceiro requisito aqui, ele tinha autoridade entregue pelo próprio Jesus lá em Mateus 10, entregue para efetuar milagres. E o apóstolo Paulo também vai dizer isso em 2 Coríntios 12:12, sobre essa autenticação por meio de milagres do apostolado dele. Então, esses 3 requisitos para o apostolado, e quando chama lá Barnabé de apóstolo, esses textos aí, o apóstolo ele tem um sentido amplo, né? Na verdade é um sentido específico, é enviado. Mas quando Jesus trata dos 12, especificamente os 12, e por que são 12? Por causa das 12 tribos de Israel, porque lá em Apocalipse haverá 12 tronos para os apóstolos sentarem. Então, isso encerra a questão de que há apóstolos hoje em dia. Esses que foram chamados eram evangelistas ou mensageiros ali de vanguarda, né? Então, por isso que o termo pode ser aplicado a pessoas que foram enviadas.